Bem, o meu nome é Sara, eu sou aluna de enfermagem da Metodista de São Paulo e hoje eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre o sistema muscular do tronco, tá? Então a gente começa aqui sobre os músculos do tronco, que são compostos pelo dorso, nuca, tórax, abdômen, pelve e períneo. Os músculos do dorso, eles ficam na região posterior do tronco e ele se estende da nuca ao cóccix. E o seu esqueleto ósseo é composto pela coluna vertebral e pelas costelas. E nessa região existem dois polígonos, o trígono de Petit e o tetrágono de Krause. Do trapézio superior, ele é um potente sensor e ele é o único músculo dos membros inervado pelo nervo cranial. Né? E ele é formado por três partes, né? A parte descendente, que ela corre do osso occipital e ligamento nucal até o terço lateral da clavícula, tá? A segunda parte é a parte transversa, né, que ela se origina dos processos espinhosos das primeiras 4 vértebras torácicas e se insere no acrômio. E a terceira e última parte é a ascendente, né, e ela se estende dos processos espinhosos da 5ª à 12ª vértebra torácica, né, até a espinha da escápula. A principal função do trapézio é estabilizar e segurar a lâmina escapular no tórax, né? E ele realiza também umas tarefas como mover a lâmina escapular medialmente e a roda externalmente. E a sua porção descendente causa elevação da escápula, enquanto a porção ascendente abaixa a escápula. E além disso, a contração unilateral ela flexiona a cabeça para o mesmo lado e a contração bilateral eleva a cabeça e a coluna vertebral cervical. O levantador da escápula, ou elevador da omoplata, ele é um longo músculo da cintura escapular e ele se situa na região posterolateral do pescoço e, como o próprio nome dele sugere, a sua principal função é elevar a escápula ou a omoplata. Dá pra ver na foto aqui, essa parte verdinha é o músculo, tá? Os músculos iliocostais, eles são a porção mais lateral dos músculos. Eles são eretores da espinha e é dividido regionalmente em iliocostal cervical, iliocostal torácico e iliocostal do lombo. No iliocostal cervical, ele se origina no ângulo das costelas 3 e 6. No iliocostal torácico, ele se origina nas bordas superiores dos ângulos das 6 costelas inferiores. No iliocostal lombar, ele tem uma parte lombar e uma parte torácica. Na parte torácica, ele se origina no ângulo das 8 ou 9 costelas inferiores. No iliocostal do lombo, ele se origina nos processos transversos de L1, L2, L3 e L4. Os músculos longuíssimos, né? Ele é um longo músculo intrínseco das costas e, juntamente com o músculo espinhal e iliocostal, eles compõem um grupo de músculos eretores da espinha, né? O longuíssimo ele é um músculo eretor da espinha mais longo, mais espesso e mais central. E ele é dividido em 3 partes: longuíssimo da cabeça, do pescoço e do tórax. E as suas principais funções são a extensão e a flexão lateral da coluna, e o longuíssimo da cabeça também faz a rotação da cabeça. Agora vamos falar sobre o músculo do esplênio do pescoço. Ele é um par de músculos das costas que se encontra no espaço pré-vertebral do pescoço. A função do esplênio do pescoço é coordenar a posição da cabeça e do pescoço durante vários movimentos no nosso corpo, né? Ele faz isso realizando a flexão lateral, a rotação e a extensão do nosso pescoço, né? O músculo do esplênio essa a principal atuação dele, a flexão lateral e a rotação do nosso pescoço também. Ele se insere no processo mastoideo,
do osso temporal também. Ele se encontra na metade inferior do ligamento nucal e nos processos espinhais. Também ele forma parte do assoalho, do trígono cervical posterior. Tá? Então, esse aqui seria o nosso músculo. O próximo é o músculo espinhal do tórax. Tá? Ele se situa imediatamente no músculo longuíssimo e profundo ao músculo serrátil posterior, né? E posterior inferior. Latíssimo do dorso e a face inferior do músculo do trapézio. Esse músculo espinhal, ele é a contratação unilateral dos eretores da espinha e ele resulta na flexão lateral e na rotação da coluna cervical torácica e na lombar também. O músculo espinhal do pescoço é o músculo do dorso, juntamente com o semi-espinhal da cabeça e do tórax. Ele forma o longo músculo semi-espinhal, né? Esse músculo ele pertence a um grupo que se chama espinotransversal do músculo profundo do dorso. Ele é um conjunto de músculos rotadores, né? A sua principal característica na anatomia hoje do músculo semi-espinhal do pescoço é que ele se fixa no processo espinhoso e transverso das vértebras. Ele passa por 5 a 6 vértebras ao longo do seu curso, né? Do seu percurso. Facilita também o movimento da coluna vertebral, a extensão da flexão, rotação da cabeça e coluna cervical torácica. O próximo é o semiespinhal da cabeça, né? Ele é um longo músculo pareado que pertence à camada profunda de músculos do dorso. Ele forma componente superior, o maior deles, do músculo semiespinhal, e ele possui também 3 partes, que é o semiespinhal do pescoço, o semiespinhal do tórax, que formam diversas médias inferiores do músculo, né? Não tem divisão na coluna da lombar para o músculo semiespinhal, e sobre a função do semiespinhal da cabeça, ele ajuda o músculo superior da cabeça do esplênio, o trapézio e os retos posteriores, né? A estender a cabeça e as colunas cervical torácica. A contração unilateral, ele resulta em flexão da cabeça e das colunas cervicais do tórax, né? Enquanto a contralateral, ela faz uma rotação da cabeça e da coluna cervical torácica. Temos também o semiespinhal do tórax, né? Que ele é formado por 5 fascículos que se estendem entre os processos transversos e espinhoso, de 5 a 6 vértebras cervicais torácicas. A extensão da cabeça do pescoço é a extensão das colunas cervicais e torácicas nas articulações, quando ele contrai também. A flexão lateral da cabeça das colunas cervical torácica para o mesmo lado também da rotação da cabeça das colunas cervicais torácicas para o lado oposto na contração unilateral. O músculo semiespinhal do tórax, ele raramente age sozinho. É mais comum que ele haja com seus homólogos da cabeça e do pescoço e com outros extensores do pescoço e da coluna, né? Dependendo, ele se contrai, une ou bilateralmente as funções do músculo, por isso que eu falei alguns segundos atrás, sobre a extensão da cabeça do pescoço e a extensão das colunas e também da flexão lateral da cabeça. Então, basicamente, a função deles são essas. Os músculos levantadores das costelas contêm 12 pequenos músculos que ligam as vértebras torácicas das costelas, abrangendo toda a região torácica de C7 até T12 e tendo também 2 principais funções. A primeira é elevar as costas e a segunda é rodar, flexionar literalmente as vértebras. Bom, vou falar um pouco sobre os músculos interespinhais lombares, que fica localizado entre a L1 e a L5. São irrigadas
pelas artérias lombares profundas e a sua ação é a extensão da coluna vertebral e lombar. Também vou falar um pouco sobre os intertransversários cervicais, que fica localizado na lateral da coluna cervical, e são compostos por duas camadas, posterior e anterior. A sua função também é ajudar na flexão lateral e estabilização da coluna cervical. Então, como vocês podem ver, é aqui o músculo cervical posterior e tem o músculo cervical anterior. Vou falar um pouco também sobre os músculos intertransversais lombares, que estão localizados de cada lado da coluna vertebral. Temos os intertransversários mediais, unindo com as vértebras lombares lateral. A sua ação é a estabilização da coluna lombar quando se contrai bilateralmente.